Já está entre nós, aliás, fez primeiro o Pocket Show em Brasília e levou o público em Brasília ao delírio na sua primeira apresentação na capital brasileira. É, mais uma vez, uma longa turnê de Paul McCartney pelo Brasil, levando multidões aos estádios pelos quais ele passa. E é muito interessante o público de Paul McCartney, porque tem gente de todas as idades. Tem desde os fãs originais dos Beatles até filhos, netos, às vezes bisnetos dessas pessoas. Cronograma de apresentações de Paul McCartney no Brasil. Já teve em Brasília. Dia 3, amanhã, e dia 4, Belo Horizonte, na Arena MRV. Em São Paulo, nos dias 7, 9 e 10, no Allianz Parque. Depois ele vai para Curitiba no dia 13 e no dia 16 fecha essa temporada com o show no Maracanã. Olha, uma delícia a gente ter essa oportunidade de presenciar um ex-Beatle tocando no Brasil, e tantas vezes ele já veio e com certeza gosta do nosso país, faz shows incríveis, longos, se dedica demais, e também acho que é um privilégio a gente poder dividir aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes um pouco mais da história dos Beatles e do Paul McCartney. É por isso que a gente convidou para falar ao vivo conosco, aqui nesse Jornal Gente de Sábado, para fazer um esquenta para você que vai acompanhar um desses shows da turnê de Paul McCartney no Brasil, o editor sênior da revista Billboard, Sérgio Martins. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo, hein? Bom dia, Thaís, bom dia, Ronald, bom dia, ouvintes da Band News. O Sérgio, a gente está falando aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, e falando com o público em todo o Brasil, não é? Então a gente está falando com pessoas que vão acompanhar os shows em São Paulo, no Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, alguns aficionados pelos Beatles e muitos que vão ali, talvez pelo momento histórico, pela curiosidade, pelo incentivo da família. Queria que você começasse falando para aquele fã médio, não para quem é aficionado. O que é que tem de especial essa turnê do Paul McCartney 2023 pelo Brasil? Eu diria que o Paul McCartney é que nem você assistir uma reprise de A Fantástica Fábrica de Chocolate, aquele filme que a gente vê na sessão da tarde com Gene Wilder. Você sabe exatamente como vai acontecer, você sabe como a história se desenvolve, mas mesmo assim você senta ali diante da cadeira e fica 2 horas estupefato. No caso do Paul, são quase 3 horas de duração, em que ele intercala o sucesso dos Beatles, né, os grandes clássicos da carreira dele, com músicas da sua carreira solo, e toca uma outra música dos últimos lançamentos. O Paul, inclusive, deu uma entrevista muito engraçada para uma revista, se não me engano foi a Mojo Uncut, uma revista inglesa, que aí perguntaram, poxa, mas você toca sempre música dos Beatles, você sempre toca música antiga, e ela falou, um dia que eu lançar um disco bom, que as pessoas gostem dele inteiro, talvez eu toque esse disco e deixe as canções dos Beatles de lado. É o Paul sendo irônico para variar, né? Ô Sérgio, a Thaís estava me falando, me confidenciando fora do ar, mas se falou fora do ar, vale pro ar também, que ela vai ao show e quer levar a filha, né? A Cecília está com quantos anos, Thaís? 16. 16 anos. Eu percebo, eu moro perto do Allianz e já estive perto de shows de seniors, assim como o Paul, e percebo um público jovem. Quem são os condutores? São os pais mesmos que levam os filhos? Ou a gente tem espaço para que esses artistas de tanta relevância na indústria da música, na história da música, tenham uma penetração na mídia a ponto de chegar nesse tipo de público? Com certeza são os pais. Com certeza existe aí um trabalho muito bonito, né, de iniciação musical pelos pais, porque se você for ver, eu moro aqui do lado de uma escola. Se a gente for nessa escola e perguntar quem são os Beatles e o Paul McCartney, boa parte das pessoas não vão saber. Um amigo meu, recentemente, a esposa dele foi no Japão e ele pediu uma edição do The White Album, né, o The Beatles, e a vendedora não sabia quem eram os Beatles. Então, eu diria que são abnegados, né, que são pais que foram criados ao som de Beatles e que tentam passar essa tradição para os seus filhos. Eu mesmo fiz isso com o meu filho. Meu filho Noel está com 24 anos e desde cedo eu procurei mostrar Beatles para ele. Então, eu creio que assim, existe uma parcela muito grande de pessoas que conheceram os Beatles, nem quando eles surgiram, mas principalmente ali
quando o Paul veio ao Brasil, em 1990, em abril de 1990, e que lutam para passar essa tradição, para passar essa tocha, esse amor pela música do Paul McCartney e dos Beatles para os seus filhos e provavelmente para os seus netos. Você sabe, Sérgio, eu já fui a 2 shows do Paul McCartney em 2 turnês anteriores aqui, não é? Eu não sou uma grande fã dos Beatles, gosto muito, ouço, respeito, entendo a importância histórica, mas assim, não tá ali no meu top 5. Sim. E eu saí encantada do show das 2 vezes, porque a gente pensa o seguinte, puxa vida, é uma pessoa que chegou, não dá para imaginar mais sucesso mundial do que os Beatles fizeram. Paul McCartney agora está com 81 anos. Já fez de tudo na vida, tem uma longa trajetória, tem muito dinheiro, tem fama e mesmo assim faz um show longo, ele se dedica, ele se entrega. Em um desses shows chovia cântaros no Allianz Parque, o palco era avançado assim sobre o gramado, então durante boa parte da apresentação ele ficou debaixo de chuva e mesmo assim entregou um show impecável. Como é que a gente explica isso? Porque, olha, não é mais por fama, não é mais por dinheiro. Aos 81 anos ele deve ter ali algumas agruras da idade. Como é que ele consegue, né? Porque ele gosta. Você tem que levar em consideração que os Beatles, por exemplo, eles eram 4 jovens de Liverpool. Antigamente ainda não era o Ringo, era o Pete Best, que foram para Hamburgo, né, nos seus 16, 18 anos, tocavam praticamente 16 horas ininterruptamente, tinham pouquíssimo tempo de descanso. Então, eu creio que não só existe o gosto pela música, mas ele já está condicionado a fazer isso. O Paul, de todos os Beatles, o Paul foi aquele que nunca quis parar de tocar. Foi o que nunca quis parar de excursionar. Quando os Beatles terminaram, por exemplo, ele montou os Wings e ele percorria circuitos universitários, né, nos quais ele não tocava música dos Beatles, ele só tocava música dele, porque ele gosta de tocar, ele gosta do que ele faz. Eu acho que é um pouco aquela questão do jogador de futebol que para e fala, poxa, e agora? O que eu faço? E no caso do Paul, enquanto ele tiver forças, né, a voz, obviamente, não é mais a mesma, enquanto ele tiver forças para entreter uma plateia por 2 horas e meia, ele vai continuar. E a gente está falando de uma banda que a questão não é nem ser a que mais vendeu discos, né? Foi a banda que mais impactou a história da música. Tem várias coisas que a gente se utiliza hoje, né? Toda a forma de se vender uma banda, né? Os Beatles eram meninos que um pouco até delinquentes, que foram vendidos como bons rapazes pelo empresário deles. Todas as inovações tecnológicas que eles trouxeram para o estúdio, todo o comportamento, até esse casamento com a filosofia oriental trazida pelo George Harrison, né, quando eles foram para a Índia, tudo isso foi trazido pelos Beatles. A gente está falando de um grupo mais impactante da história da música do século XX, e do artista, creio eu, do artista pop mais importante do século XX. Ô Sérgio, a gente está vivendo um momento em que o rock de estádio, que alguns artistas, algumas bandas trouxeram como relevante, fizeram do rock de estádio ou dos shows de estádio algo relevante. O Queen fez muito isso em 70 e 80. E os Beatles, se tivessem sido uma banda com 10 anos mais, talvez tivesse feito isso de uma maneira mais importante ainda. Mas o rock de estádio tá na moda, né? Tá todo mundo enchendo o estádio para todo tipo de show. E enchendo mesmo, colocando 50 mil pessoas. Não é barato. Né? Não é barato. E aí, os artistas, claro, diante dessa demanda, estão fazendo shows cada vez mais caprichados. Eu tô te falando porque fui no show dos Titãs no Allianz Parque, de uma turnê absolutamente gloriosa que eles têm feito, tanto é que esticaram até o Natal, até a véspera do Natal, e foi o maior show nacional que eu vi na vida, de tamanha produção impecável que foi o show dos Titãs. E eu tô fazendo aqui um pequeno grão de areia diante de uma complexidade tão grande que a música oferece, de oportunidades, de gostos e tudo mais.
e a exigência cada vez maior, entendo eu, para esse tipo de show. A Taylor Swift acabou está numa turnê absolutamente arrebatadora, de um show impecável do ponto de vista técnico. O que o Paul está trazendo para essa... Já tivemos a oportunidade de ver um fragmento lá em Brasília, mas o que essa turnê está trazendo, e se ela entra nessa onda de querer mostrar um pouquinho a mais do que o outro mostrou nessa leva de shows de estádio? Música. Apenas e tão somente? O que é de mais importante? Eu creio que assim, eu acho que a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, a gente estava falando do Queen. O Queen, na década de 80, eu assisti ao Rock in Rio, eu não assisti o show no estádio do Morumbi. Mas o Queen eram 4 sujeitos em cima de um palco. Você não tinha nem telão na época do Queen. Hoje, os shows, eles são superproduções, né? Eles são shows até mais conceituais do que propriamente musicais. Eu assisti a Beyoncé em 2016 em Londres, então ela tinha um monólito negro, que o tamanho de um prédio de 7 andares, aquilo abria e voltava. Aí a esteira, a passarela virava uma esteira que virava um espelho d'água e tal. Então hoje existe uma obsessão do público pelo espetáculo. Quanto mais parecer um espetáculo da Broadway, quanto mais parecer um show do West End, melhor. E o público, nesse caso, muitas vezes não se importa nem se o artista está dublando ou não. Existem inúmeras apresentações que eu vi que você via que o artista estava dublando, que era tudo pré-gravado. E as pessoas aparentemente se sentem confortáveis com isso. Eu, particularmente, não sinto. Apesar de entender, na posição como crítico, que é impossível você fazer uma performance de dança muito elaborada, sem você ofegar, sem você falhar, aí você usa esse recurso do microfone. O Paul não, o Paul é um cara old school, assim como os Rolling Stones são caras old school, assim como The Who são caras old school, o cara vai lá e toca. O que você vai ter vai ser uma qualidade imensa do telão, você vai ter todas aquelas brincadeiras do Paul que são exaustivamente ensaiadas. Ou seja, se você for assistir o show de sábado e você assistir o show de domingo, você vai perceber que as piadas são as mesmas, mas ele vai oferecer para você um repertório impecável. Ele vai oferecer para você um cara cantando de verdade, tentando cantar nos tons originais, como eu falei, é extremamente difícil, e é isso que ele pode oferecer de melhor. Só aproveitando, eu vi esse show da Beyoncé em 2016, no Wembley Stadium, em Londres. Foi lindo? Foi lindo. Me arrebatou? Não, porque é tão plasticamente bonito, é tão visualmente impactante, que se você chegar, poxa, mas qual a música que você mais gostou? Não sei. Aí no dia seguinte eu fui assistir um show da Carole King, que é uma grande cantora e compositora americana também, uma mulher que definiu o pop feminino na década de 70, eu chorei o show inteiro. Então, o que eles podem oferecer? Música. É uma questão de você estar trabalhando com um sujeito que é de um período em que as músicas elas não eram feitas em cima de batidas, né, como é hoje, do hip hop, em cima de melodia, são melodias muito bem estruturadas. Ele é um sujeito que é um compositor de uma qualidade inegável, né? E, como diria o próprio Paul na Silly Love Songs, what's wrong with that? Né? O que está de errado com isso? A gente está conversando com o Sérgio Martins, editor sênior da Billboard, aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes, falando sobre essa turnê do Paul McCartney que já começou no Brasil e vai até o dia 16 de dezembro. Do setlist do show, alguma coisa te chamou a atenção, Sérgio? Ele vai cantar muita coisa que eu gosto. Tudo? Não, nem tudo. Tem algumas canções que faltam. Ele, por exemplo, não canta Silly Love Songs, é uma canção que ele não canta há muito tempo. Até nas músicas que vocês pediram para escolher, eu coloquei My Brave Face, que é uma canção que marcou a primeira vinda dele em abril de 1990. Mas ele faz uma mescla interessante, né? Porque ele começa com Can't Buy Me Love, tem Maybe I'm Amazed, a gente abriu com Maybe I'm Amazed, e nisso aí você vê a grande qualidade do Paul como compositor. O Paul, o John sempre dizia que ele se baseava em juntar as palavras, né? Não era necessariamente... o John nunca foi um compositor
tão pessoal quanto o Paul é, embora tenha algumas canções do John que são extremamente pessoais, mas o Paul é um sujeito que compartilha a sua vida com o público, e Maybe I'm Amazed, por exemplo, que é uma das minhas prediletas, é um sujeito diante fazendo uma declaração daquela que ele considera o amor da vida dele, que foi a Linda McCartney, que morreu em 1998. Você tem My Valentine, que ele dedica para a namorada dele, tem Live and Let Die, tem Ben on the Run. É uma, eu diria que uma introdução à obra do Paul McCartney completa. Para quem nunca conheceu, como você estava falando, Thaís, que você não conhecia tanto, é o melhor cartão de visitas que alguém pode ter. Ô Sérgio, eu acho que você deve falar de tantas nuances da música, né, na tua carreira, ao longo do teu trabalho na Billboard e tudo mais, mas eu queria que você falasse, porque é bom de te ouvir, porque a gente sente um timbre do profissional e do fã também. O que os Beatles representaram para você? Porque você não nasceu junto com os Beatles, você aprendeu a gostar dos Beatles com o tempo. Eu queria saber de você, como um profissional que leva a vida falando de música, o que os Beatles representam para ti? Uau, isso é profundo. Eu sempre falo, para quem cresceu naquela época, né, a gente está falando dos Beatles, eles agradaram justamente uma geração que a gente chama de baby boomers, né, que são crianças que nasceram durante o período da Segunda Guerra ou depois da Segunda Guerra. E os Beatles, eles foram os primeiros artistas a falarem para aquele público, cantarem canções sobre amor e para aquele público. No meu caso, os Beatles, eles entraram na minha vida quando eu tinha uns 5, 6 anos. Eu sou velho, eu sou da época da TV Tupi. E a antiga TV Tupi passou uma vez um filme chamado Os Reis do Iê, Iê, Iê. E aquilo me impactou muito, porque eram 4 caras jovens, muito engraçados, fazendo uma canção que até então eu tinha uma ou outra nuance. Na minha casa sempre se ouviu muita música, Roberto Carlos, Clara Nunes, a coleção Disquinho, que foi muito importante. Mas foi a primeira vez que eu estava ouvindo rock, feito por aquelas pessoas. E o filme, eu não sei se vocês assistiram, o filme é muito engraçado, é um filme de humor, e eu nunca vou me esquecer. Quando a primeira vez que eu fui a Londres, eu fui na estação de trem, se eu não me engano, foi a Paddington, e eu tive uma crise de choro, porque lembrou muito o Sérgio, que tinha 5, 6 anos assistindo aquele filme. E até hoje eu lembro deles cantando I Should Have Known Better no trem e tal. Então os Beatles, para mim, eles representaram isso, representaram uma banda de jovens falando uma linguagem que até então eu não conhecia e amei de imediato, né? Então, para mim, eles são perfeitos. Aí depois, como crítico musical, eu fui entendendo a importância deles para o mundo da música e dissecando, estudando cada disco e percebendo o quão influentes eles são. 9h52. Tem alguns ouvintes falando aqui, ô Sérgio, vou colocá-los para a gente só compartilhar um pouquinho desse espaço com quem nos ouve. Bom dia, mas assim, não tá ali no meu aqui, Evandro de Jandira. Não conhecerem Beatles, Paul McCartney, John Lennon. Mas ontem eu fui cortar cabelo e o moço que corta meu cabelo não sabia, olha, para você ver, no país do futebol, Romário, Bebeto, aí falar Sócrates, falar de outros craques. Então, meu Deus do céu, é um país que está ficando sem história. Abraço, belo programa de vocês. Obrigado, amigo, valeu. Mais um falando de shows aqui. Bom dia, Thaís. Eu tenho 76 anos e vi os Stones, Beatles e outras bandas que chamavam-se conjuntos, não chamavam bandas. E eles se apresentavam primeiramente em lugares abertos. Existem muitos lugares no mundo que ainda têm a fama de apresentação dessas bandas. Depois veio a era Rock in Rio. Rock in Rio já levou o pessoal um pouquinho mais fechado, no lugar aberto, mas um pouquinho mais aglomerado, e também passou a ser uma nova fase. E hoje os estádios, muito mais aconchegante, com lugar para sentar, com cadeiras e com condições das pessoas assistirem o show, e o artista também se apresentar muito bem.
Isso é evolução. É José Jardim Marajó. Ô Sérgio, tem muito também de estrutura, né? Eu acho que os artistas e as produções buscam uma condição melhor para poder trabalhar. E Sim. então eles vão mitigando onde é que é mais fácil para você poder apresentar o melhor e ter o melhor custo-benefício também, né? Ah, sim, você tem toda essa questão da logística. Como eu estava te falando, quando o Queen se apresentou, não tinha telão. Quando o Rock in Rio veio para o Brasil em 1985, não havia telão. Eu estava lá, com os pés, até com lama até o joelho. Ô Sérgio, Você se a sabe? pessoa reclama hoje com 30 mil pessoas de olhar o telão e tá longe, você imagina com 250 mil no dia que você foi lá com lama até o joelho e não conseguia nem ver o Fred Mercury, só conseguia ouvir o acorde ou do Ouvir momento. mais ou menos, É, né? exato, né? Não, eu era hoje está na moda, né? Eles falam, as pessoas da grade. Na minha época era fila do gargarejo, né? Então você ia para frente. E não tinha, entre aspas, essas comodidades que as pessoas falam, né? Hoje em dia, essa garotada ela usa fralda geriátrica. No nosso tempo não tinha, a gente não bebia nada, ficava lá se segurando até a hora do show do Queen, ou até a hora do show do Iron Maiden. Né? Olha, ô Sérgio, evolução. pra gente terminar aqui nossa conversa, eu preciso te perguntar, você vai ao Lógico. show do Paul McCartney? Todos? Lógico. Não, eu vou no sábado, dia 9, eu vou cobrir e vai ser um momento muito bonito, que vai ser a primeira vez que a minha namorada Cibele vai assistir ao Paul McCartney. Ela nunca assistiu. E eu falei para ela, você tem que ver pelo menos o Kiss e o Paul McCartney no seu currículo. Depois a gente pensa no resto. Sérgio Martins, editor sênior da revista Billboard, nessa conversa deliciosa aqui com a gente sobre Paul McCartney, sobre Beatles, Paul McCartney nessa turnê aqui, fechando o ano no Brasil. Obrigada, Sérgio. Ótimo show para você. Obrigada pelo papo. Obrigado, Thaís. Obrigado, Ronald. Obrigado a todos que nos escutaram. Valeu. Grande abraço. 9h56 aqui na Rádio Bandeirantes.